Lucas capítulo 5. O evangelho que escreveu São Lucas. É Bíblia Sagrada. Engraçado que interessante que Amós capítulo 4, versículo 12 está assim, ó: eu te tratarei, ó Israel, eu te tratarei. Prepara-te para encontrar o teu Deus. Mas ninguém quer tratar mais, não quer ser tratado. Está escrito assim: eu te tratarei, ó Israel, eu te tratarei. Prepara-te. Mas o povo não está se preparando para encontrar o seu Deus. Está se preparando para bater no irmão. Que negócio. Vamos lá? Lucas capítulo 5, versículo 8. E ao ver isso, Simão prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois, como a pesca que havia feito, a admiração tomará conta deles e de todos que acompanhavam, bem como Tiago, João, filho de Zebedeu, que era sócio de Simão. Jesus disse: Simão, não temas, de agora em diante serás pescador. E depois de levar os barcos para a terra, eu lhes deixará tudo e seguir. Antes de você sentar, por gentileza, com carinho, cutuca teu irmão aí devagarzinho e diz para ele: você tem deixado tudo? Pergunta mais uma vez: você tem deixado tudo? Poder sentar. Mistura o glória a Deus com a verdade. Amados ouvintes da palavra do Senhor, o texto sagrado que acabamos de abordar é bastante conhecido. Fala de um homem cujo nome é chamado Simão. Mas a Bíblia Sagrada diz no livro de Lucas, capítulo 4, verso 38 a seguir: Jesus saiu da sinagoga e foi para a casa de Simão. Estando ele e a sogra de Simão enferma, e todos rogavam por ela. O texto sagrado diz que ele, inclinando para ela, e repreendeu a febre, e essa os deixou. E ela, levantando, começou a servir. Diz o texto sagrado que ao pôr do sol trazia muitos doentes enfermos. Jesus repreendia e curava a todos. E de muitos saía demônio, gritando: tu és o Filho de Deus. Jesus repreendia a multidão, pastor Arita, para que se calasse, porque os demônios sabiam que ele era o Cristo. A 1 da tarde, Jesus se retira para um lugar deserto. Jesus agora começa a se retirar do lugar deserto para orar com o Pai. A Bíblia diz que a multidão foi até ele, porque queria impedir que ele se afastasse. O texto sagrado diz que quando Jesus veio se aproximando, Jesus disse para ele que ele foi enviado para pregar o Evangelho de Deus, e era necessário que ele fosse a outra cidade circunvizinha, anunciar aquilo, o Evangelho do qual ele tinha sido criado. A Bíblia Sagrada vai dizer agora, no livro de Lucas capítulo 5, a partir do versículo 1: certa vez as margens dos lagos de Jerusalém, a multidão se comprimia Jesus para ouvir a palavra de Deus. A Bíblia diz que Jesus viu 2 barcos na beira do lago. Os pescadores tinham acabado de desembarcar, estava lavando as suas redes. Diz o texto sagrado agora que Jesus agora entrando num barco que era de Simão, pede que afaste um pouco mais da terra, e ele agora começa a ensinar. Alguns pregadores dizem que Jesus pregou na beira da praia. Mentira. Jesus estava ensinando ao discípulo. Por que, pregador? Porque diz a Bíblia Sagrada no livro de Romanos capítulo 10, verso 17: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então Jesus começou agora a ensinar o seu povo, e quando
transformação na vida. Ele dá um grito em meio à multidão. Eu fico parado com Yeshua HaMashiach em meio a uma multidão. Jesus prega para uma pessoa só. Tem pregadores no meio de nós nos dias de hoje que só quer pregar para a multidão. Jesus fala para a multidão, pastor Antônio, para pregar para uma pessoa só. Então Jesus acaba de dar o seu discurso. Quando Jesus dá o seu discurso, Jesus olha agora e diz: irmão, entra no barco e vai para o meio do barco e lança a tua sede. O Senhor, no texto sagrado, diz no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 20: formosos são os pés daquele que anuncia paz. Quando Jesus entra no barco de Simão, Jesus abençoa o barco de Simão. Ele pega o barco emprestado, ele ensina a multidão, porque Simão e os pescadores estavam numa pesca a noite toda e nada tinha apanhado. Desacreditado, pensava que sabia como mais estava para peixe. Então Deus permite aquele dia Simão não pegar nada, sabe por quê? Jesus queria pegar ele. Então Jesus agora começa a ensinar e diz: Simão, entra no barco e vai para o meio do mar. Agora vem Simão, entra no barco e diz: mestre, trabalhei a noite toda e nada pescamos, mas sob a tua palavra, meu Deus, eu voltarei lá e lançarei as redes. Então Simão, fazendo isso, irmãos, a Bíblia diz que quando ele fez aquilo, ele apanhará uma grande quantidade de peixe, e quando as redes estavam indo se romper, ele teve que acenar os outros companheiros que estavam do outro lado do barco para vir ajudá-lo. E quando eles chegaram, a pesca foi tão grande e maravilhosa que teve que chegar os barcos que quase a pique. A Bíblia Sagrada diz que quando Pedro ele pediu, a Bíblia diz que Pedro se prostra e diz: mestre, se afasta-te de mim, que sou um homem miserável e pecador. Então Jesus, olhando para ele, com a pesca havia tomado a admiração deles e daqueles que os acompanharam. Então Jesus se revela a ele e diz: Pedro, não temas, que a partir de agora eu te farei pescador de alma. Então diz o texto sagrado, meu filho, e quando Pedro trouxe os barcos para a terra, Pedro agora ele não fica admirado mais com a pesca. Pedro agora ele tira o olho da pista. Pedro agora ele tira o olho do material. Pedro agora começa a falar alguém que é espiritual. Então ele diz agora: Pedro, deixando tudo e seguindo, aqui eu começo a pregar para você nesta noite. Observe, Pedro já estava desanimado a noite toda, pescando e nada tinha pegado. Jesus entra no barco de Pedro e dá um discurso. Quando ele dá um discurso, a fé volta a gerar dentro de Pedro. A Bíblia Sagrada diz, eu acabei de falar e vou falar de novo. A fé vem. Pedro ouviu Romanos capítulo 10, verso 17, e ouvi a palavra de Deus. Eu já tenho mandado para entregar para você nesta noite. Tem gente que não gosta de Bíblia, tem gente que na hora da pregação ele queimou, mas só que a Bíblia Sagrada diz que só tem milagre depois da palavra. Cadê você que vai aqui? Só tem milagre. Só tem milagre, pastor Antônio. Depois da palavra, deixa eu abrir parênteses para você entender. Sabe o que a Bíblia diz? Salmo 119, versículo 9: como pois o jovem guardará os seus caminhos puros, vivendo de acordo à palavra de Deus. Jeremias capítulo 1, versículo 9: ponho eu as minhas palavras na tua boca. Jeremias capítulo 1, versículo 12: revelo pela minha palavra para que se cumpra. Diz a Bíblia Sagrada, Salmo 119, versículo 11: guardei a tua palavra
morte toda, mas sobre a tua palavra eu voltarei a lançar azeite. A palavra de Deus é quem nos garante. Diz a Bíblia Sagrada no livro de Provérbios, capítulo 17, versículo 20: quem atenta prudentemente para a palavra prosperará, e ele é quem confia no Senhor. Diz a Bíblia Sagrada no livro de Provérbios, capítulo 1, versículo 23: se convertesse, pois, a mim pela minha repreensão, aí eu farei meu espírito habitar em vós e vos ensinarei as minhas palavras. Essa é a palavra. Só prepara a noiva. Na palavra eu vou lhe provar. Mas deixa eu trabalhei a noite toda e nada eu pesquei, mas sobre a tua palavra. O negócio aqui hoje é palavra. Eu voltarei a lançar azeite. João capítulo 14, missionário aqui, versículo 23. Jesus também falou: se alguém me ama, obedece a minha palavra.